Oi pessoal, vamos fazer só mais esse vídeo de introdução às histórias. E o tema principal desse vídeo vai ser sobre se nós podemos confiar no relato de Heródoto. Ele viajou pelas cidades-estado gregas, viajou bastante, viajou pela Pérsia, viajou pelo Egito, e ele foi ouvindo relatos de pessoas que tinham tido experiências com as guerras persas, as tentativas de invasão dos persas à Grécia. Os informantes contavam para ele histórias do que elas tinham vivido, sofrido, o que elas observaram, o que elas poderiam comentar a respeito do comportamento dos gregos, dos persas, as motivações de figuras eminentes gregas e persas, né? O Heródoto ia recolhendo esse material e contando. E à medida que ele ia contando, ele ia montando as suas histórias. Heródoto escreveu no final do século V a.C. e ele pegou relatos que dizem respeito às guerras persas que ocorreram na primeira metade do século V. Então, algumas décadas antes da pesquisa do Heródoto. Desde a época do Heródoto, os outros historiadores questionam a veracidade dos relatos, mas hoje em dia há críticas vindas de historiadores que dizem que relatos históricos, narrativas históricas construídas a partir de falas, né, de relatos orais, se esses relatos orais dizem respeito a acontecimentos muito anteriores da data do relato, então eles dificilmente são confiáveis. É como se você pedisse para alguém hoje falar sobre como foi a época da ditadura no Brasil. Isso não vai ter a mesma confiabilidade com o que de fato aconteceu, com os fatos, se você ler relatos da época ou pesquisas que partiram de documentos da época, né? Só que eu estou falando então um ponto de crítica levantado pela professora Caroline Dewald, e ela mesma responde dizendo que a oralidade na época do Heródoto, na qual a Grécia tinha acabado fazia 200 anos de ressurgimento do alfabeto, da possibilidade de escrever, a oralidade ainda era muito forte. As pessoas retinham informações oralmente. Então, os relatos orais eram mais confiáveis do que são hoje, né, quando dizem respeito a acontecimentos do passado, né? Heródoto, e o próprio Heródoto, ele diz que o objetivo dele com as histórias é fazer com que as conquistas gregas não fiquem acléos. Há a negação de cleos, de fama, né?
não fiquem sem fama, não fiquem sem serem cantadas, né? E ele diz que procurou todas as fontes disponíveis, conversando com todos os tipos de pessoa, inclusive escutando o que ele sabia que vinha da imaginação de um informante. Para ele era uma fonte, isso. E ele reunia essas coisas, esses dados, essas informações. E disso produzia a sua narrativa. Ele fazia a sua pesquisa e da pesquisa ele fazia a narrativa dele histórica, né? Contando do passado. E ele sabia que... E ele não tinha pretensão com a verdade. Ele não tinha pretensão de dizer alguma coisa que correspondesse ao que acontecia. Ele não tinha ideia de verdade por correspondência. Aliás, ele pretendia dizer uma verdade, mas não uma verdade como correspondência a fatos, mas a verdade dita pelas pessoas. A verdade como aquilo que é contado pelas pessoas. E aí ele diz que... E olha diante das críticas de se o que ele está dizendo corresponde aos fatos, ele dizia assim, olha, as críticas da época dele. Ele falava, olha, os relatos que eu faço são os melhores que eu posso fazer. O relato que eu faço é o melhor que eu posso fazer, dadas as fontes que eu tenho. Tivesse eu fontes melhores, teria eu um relato melhor. Então esse é o melhor relato que eu posso ter. E olha que eu fiz uma pesquisa muito... pesquisei muito. Falei com vários tipos de pessoas, gregos e bárbaros, velhos e jovens, soldados e pessoas comuns, políticos. Também peguei informações, dados militares e de inventários gerais para vir com esse relato. Do ponto de vista pragmático, se ele fala que o relato dele é o melhor que ele pode ter, e se ele tivesse outros informantes ou informações novas, ele melhoraria o relato dele, né? Do ponto de vista pragmático, você não tem saída senão falar que ele está correto, porque o que ele fez o melhor que ele poderia fazer, e o melhor que qualquer um poderia fazer. Qualquer um no lugar dele, se quisesse fazer uma pesquisa sobre o que aconteceu, como foram as guerras persas, qualquer um que desse o máximo de si ia fazer o que ele fez, né? Viajar bastante, conversar com todo mundo. E ele toma a verdade do ponto de vista pragmático, porque a verdade dele está atrelada ao que foi mais confiável do que disseram para ele. E ele comparava, ele trazia no texto, né, ele traz versões diferentes para os mesmos acontecimentos. Ele questiona as próprias fontes. Ele diz que o conhecimento dele a respeito de um fato é limitado. Então essa crítica que ele faz aos dados dele é uma exposição do fazer dele.
atrelado ao fazer das pessoas, atrelado ao diferente trabalho que as pessoas têm, as diferentes reações que as pessoas têm aos acontecimentos. Então a verdade pro Heródoto é pragmática no sentido de que está ligado ao que as pessoas fazem, como elas reagem à guerra e como ele reage ao relato delas. Sem pretender uma verdade acabada, mas sabendo que ela é inacabada. É lógico que o pragmatismo é uma filosofia contemporânea, né? Mas é interessante ver isso no Heródoto, né? Você pode entender o que o Heródoto fez dessa forma. Quando ele terminou as histórias, a Grécia estava no auge do seu poder econômico, do seu desenvolvimento político, do seu poder militar, estava no auge, e ela estava entrando em uma outra guerra, na Guerra do Peloponeso, que vai acontecer no fim do século V. Essa guerra começava a acontecer com batalhas espalhadas pela Grécia, entre gregos e espartanos, colocando em risco a própria Grécia. E isso era o motivo principal para o Heródoto querer escrever suas histórias, querer fazer suas histórias, querer lembrar o momento em que os gregos se uniram para fazer alguma coisa, para se protegerem contra os persas, né? No momento em que a Grécia estava ameaçada internamente com as batalhas entre Atenas e Esparta, no momento em que a memória do que os gregos fizeram de melhor, que é se unirem, essa memória estava em risco de ser perdida, é quando, novamente, né, por causa das guerra do Peloponeso, esse momento é aquele em que o Heródoto vai escrever. Então a escrita dele, as histórias dele, quando ele as produz, foi já na entrada de uma nova guerra e acontece como a melhor crítica que se pode fazer e a melhor salvaguarda que se pode ter da Grécia naquele momento de entrada numa nova guerra. A preservação da memória daquele povo. Quando aquele povo foi o melhor que ele poderia ser, tendo se unido, mesmo que por um breve momento, né? Logo no início daquele século. Então no próximo vídeo a gente já vai entrar nas histórias. Tá bom? Então ficamos por aqui.